Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 144. Nós estamos no livro de Tobias, capítulos 8, 9, 10 e 11. Essa é a meditação do dia de hoje. Como de costume, queremos iniciar rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 144. Nós estamos no livro de Tobias, tanto o livro de Tobias como Judite e Esther, que são os três próximos livros, são livros muito agradáveis, histórias muito interessantes, que vão nos ajudar a compreendermos um pouco aquilo que aconteceu de bom, aquilo que aconteceu de positivo no período da monarquia. Nós vamos perceber como que Deus agia no cotidiano das pessoas. Normalmente o livro de Reis, o livro dos Reis, tanto Crônicas, está muito focado naquilo que foram os reis, naquilo que aconteceu no período da monarquia ou com os grandes personagens da história. Porém, no livro de Tobias, nós encontramos ali a vida no seu cotidiano, uma família comum, como que eles viviam, aquilo que acontecia na vida de pessoas que eram fiéis a Deus. Então, lá no Antigo Testamento, lá no começo da Bíblia, nós lembramos que nós temos Abraão, nós temos Isaac, e depois nós temos Jacó. Jacó ele teve 12 filhos, e um deles, aquele que foi muito bem sucedido no Egito, o nome dele era José. E José ele teve 2 filhos, que aqui nós chamamos esses 12 depois como membros das 12 tribos de Israel. Nós temos Zabulon e nós temos Neftali. Então, Zabulon e Neftali são os 2 filhos de José lá do Egito. E aí Neftali, ele teve a sua descendência, teve aqueles que vieram depois deles. E aí, de Neftali, ou Neftali, nós temos aqui um personagem muito importante, alguém que aparece na Bíblia e que merece todo o nosso respeito. O nome desse homem é Tobit. Então, o livro de Tobias, o pai de Tobias se chamava Tobit, e aí nós temos aqui nesse livro 2 histórias diferentes. O padre vai retomar um pouco, nós vamos ver com mais detalhes no dia de hoje. Ontem nós víamos ali apenas um breve resumo dos capítulos, o padre nem mencionou o capítulo número 5. Hoje nós vamos, de uma forma mais espontânea, nós queremos aprofundar um pouco mais esses capítulos. Então aqui nós temos 2 histórias diferentes. De um lado nós temos Tobit e Tobias, que é o filho dele. E aí nós temos também a esposa de Tobit. E aí do outro lado nós temos uma jovem chamada Sara. Sara, ela teve depois 7 maridos, os 7 acabaram falecendo no momento da núpcia, e aí os pais de Sara era Raguel. Então Raguel, muitos aí quando estão lendo, eu a primeira vez mesmo pensei que era Raquel, que era uma pessoa feminina, e não é. Então aqui nós temos um homem, Raguel, e nós temos também a esposa de Raguel, que é Ana. Então aqui são 2 histórias que nós vamos ver como que elas se encontram. Parece, no sentido positivo da palavra, parece até uma novela. Então nós temos Tobit com a sua esposa e eles têm um filho. O nome desse filho é Tobias. E aí do outro lado nós temos Raguel e temos Ana, e o nome da filha desse casal, o nome desta filha é Sara, que era uma mulher muito bonita, mas alguém que de repente ela se casou e perdeu 7 maridos. E eles tinham algum parentesco. Raguel e Tobit, eles tinham um parentesco. E o que aconteceu na história? Chegou um determinado momento, Tobit, ele fez um empréstimo para Raguel. Fez um empréstimo de um dinheiro, assim, um valor bem alto. Então nós temos aqui, e depois eles foram morar em lugares diferentes. Aqui nós estamos no período depois da conquista da Síria. Nós estamos aqui em um período que o povo
ele foi deportado, ele teve que sair da Terra Santa. Então, o Tobit, um homem muito bom, olha aqui no começo do livro, isso daqui mostra aqui um grande exemplo de servo de Deus. Ali no versículo 3 diz, Tobit, ele falando dele mesmo. Trilhei os caminhos da verdade, capítulo 1, versículo 3. Trilhei os caminhos da verdade todos os dias da minha vida, dei muitas esmolas aos meus irmãos, aos meus compatriotas, deportados comigo para Nínive, no país da Síria. Então, um homem aqui de grande valor. No versículo 6, continua dizendo assim, muitas vezes eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém, por ocasião das festas, para cumprir a lei que obriga todo Israel para sempre. E aí ele dizia que ele dava trigo, dava o dízimo do trigo, do vinho, era uma pessoa seguramente de grande exemplo. Aí no capítulo 2 conta uma história assim, um dia ele estava começando a comer, estava começando a tomar a refeição, de repente chegou Tobias, o seu filho, que disse assim, pai, uma pessoa acabou de morrer lá fora e ela está morta pelo caminho. E aí, como um bom judeu, como um bom cidadão, ele sabia que uma pessoa ela tinha, no mínimo, o direito de ser enterrado com dignidade. Então lá no começo do capítulo 2 mostra assim, Tobit, ele para a sua refeição, deixa de comer, sai de casa para enterrar o morto. Então aqui nós temos um homem exemplar. O pai de Tobias é um homem exemplar. Estava fora de Jerusalém, fora de Israel, no período aqui possivelmente no período do exílio, talvez ali das tribos do norte, porque ele era de Neftali, e a Síria tinha invadido Israel e tinha levado muitos deportados para as colônias da Síria. Então Tobit, um homem que pagava o dízimo, que cuidava da parte social, enterrando aqueles que tinham morrido, um homem que parece que da família, dos arredores dele, só ele que visitava o templo todos os anos, então era um grande exemplo de homem. E aí, de repente, o que aconteceu? Um dia ele estava sentado, parece até uma piada, mas o texto diz, uma piada não é no sentido que o padre está zombando da Bíblia, mas às vezes alguém pode dizer, puxa, uma pessoa tão boa, como que ele pode ser tão azarado? Nesse sentido que eu digo que parece uma piada. Ele estava sentado, de repente tinha um passarinho, uma pombinha, e aí o excremento, fezes daquele passarinho caiu no olho dele, aquilo virou uma mancha branca e ele acabou ficando cego. E aí, imagina que situação deprimente, situação triste, muitos zombavam dele, que ele era tolo, idiota, que fazia as coisas para todo mundo e não cobrava nada, então ele era zombado pela caridade que ele fazia. De repente aconteceu essa situação. Que coisa triste com Tobit, um homem que sempre fez o bem, de repente acontece essa situação. Tem um momento do Evangelho, Jesus sempre lhe diz coisas sábias, mas agora tem textos que a gente vai entendendo só durante a nossa vida. Ele diz assim, essa doença não é culpa do pai, da mãe, nem dos antepassados. Ela existe para mostrar a glória de Deus. Ou seja, Deus vai utilizar dessa doença, desse sofrimento e dessa dor para em um determinado momento ele agir e manifestar a sua glória. Se a pessoa nunca tivesse nada, nenhum problema, Deus não tem como manifestar a sua glória. Então, esta doença, esse sofrimento, esta enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Aconteceu isso também na vida de Tobit. E aí aconteceu um dia que a mulher dele, ela trabalhava com lã, fazendo tecidos, como se fosse uma tecelagem, ela tinha muitos clientes, e aí os clientes pagavam salário, ela tinha o dinheiro, possivelmente aquilo ajudava até a sustentar a casa, porque Tobit, de repente, ele tinha ficado cego. E aí um dia aquela mulher ganhou de um dos clientes um cabrito. Isso nós encontramos ali no final do capítulo 2. Ela ganhou um cabrito e ela trouxe para casa. E aí Tobit teve consciência daquele cabrito, possivelmente pelo barulho, teve consciência e falou, de onde que você roubou? De onde que você pegou isso? E aí ela não gostou. E aí ela disse assim, não, eu ganhei de um cliente meu. Não, se você pegou de alguém, você tem que devolver. E aí ela pega e humilha o esposo. Fala assim, cadê suas esmolas? Cadê a sua caridade? De onde está o fruto de tudo isso? Ou seja, você faz bem, agora você não sustenta a casa? Você não cumpre as suas obrigações? Cadê as suas bênçãos por tudo que você faz? E ali, imagina, ele diz que aquilo foi como se fosse, o texto não diz, mas a gente pode imaginar como se fosse uma espada transpassando a alma. Um homem de caridade, de bem, de repente fica cego, tem uma discussão com a esposa, é humilhado. E ali no capítulo 3, primeira parte do capítulo 3 mostra isso, ele faz uma oração belíssima, um clamor a Deus, uma oração
de desolação. Olha como começa o capítulo 3. Ele diz assim: com a alma desolada, suspirando e chorando, comecei esta prece de lamentação. Tu és justo, Senhor, e justas são todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são graça e verdade, e tu és juiz do universo. E agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, não me castigues por meus pecados, nem por minhas inadvertências, nem pela dos meus pais, pois pecamos na sua presença e desobedecemos os teus mandamentos, e nos entregamos ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao vitupério, e todos os povos entre os quais nos dispersaste. E agora todas as tuas sentenças são verdadeiras, quando me trata segundo minhas faltas e a de meus pais. E aí ele continua dizendo. E aí lá no versículo 6 diz assim: e agora trata-me como te aprouver, digna-te retirar-me a minha vida, para que eu desapareça da face da terra e de novo me torne pó. Porque para mim mais vale morrer do que viver. Sofri ultraje sem motivo, imensa é a minha tristeza. Então ele faz uma oração de lamúria, de sofrimento. Então é como se fosse, novamente, em sentido positivo, é como se fosse um filme, uma novela. Então aqui nós encerramos um quadro, nós encerramos uma cena. Aqui nós temos o foco em Tobit. Aqui nós encerramos esta primeira cena. E aí nós vamos agora para aquele segundo cenário. O segundo cenário é Raguel, Ana e tem Sara. Então, era uma família também religiosa, uma família boa, e Sara era uma pessoa que cumpria os seus deveres, que fazia o bem, mas ela tinha um demônio, ela tinha um mal dentro dela, que aquele demônio parece que atingia a vida dela, principalmente quando ela estava na núpcias. Então ela teve o primeiro marido, no momento da núpcias o marido morreu. De repente ela teve o segundo, aconteceu a mesma coisa, e aconteceu com 7 maridos. Então ela fazia uma oração pedindo a Deus que Deus a tocasse. E ela chegou a ser humilhada, ali no versículo 7 seguinte diz isso, ela foi humilhada até pela serva do seu pai. Imagina, até a serva do pai dela zombou dela por aquilo que acontecia, como se todos os homens que tivessem relação com ela, eles acabassem perdendo a sua vida. E aqui nós encontramos uma terceira cena, que é o anjo Rafael. O que é o anjo Rafael? O anjo Rafael, ele aparece e ele sabe que aquelas 2 pessoas seriam curadas. Quem aqui precisa de cura? Quem precisa de cura é Sara, que ela tinha um demônio e todas as pessoas que ela se relacionasse morriam. Quem mais precisava de cura? Quem precisava de cura era Tobit, que ele não enxergava, ele estava cego. Então o anjo apareceu e o anjo, ele havia dito que ele iria curar as 2 pessoas. Então aqui nós saímos de Sara, nós saímos dessa cena dessa jovem que perdeu 7 maridos, e aí nós voltamos de repente para Tobit. Tobit, vendo que a sua vida estava em risco, que ele não podia ir muito longe, que aquilo que ele estava vivendo possivelmente seria o fim da vida dele, de repente, ele toma uma firme decisão. Qual que é a sua decisão? A decisão é que Tobias, o seu filho, vá cobrar um dinheiro que um parente estava devendo para ele. Mas aqui, vamos dar um passo para trás. Sara, naquele sofrimento dela, ela vendo de tudo aquilo que ela passava, de toda a humilhação, sendo humilhada até pela serva do seu pai, ela chegou a dizer assim: eu vou tirar a minha vida. É melhor que eu tire a minha vida do que mate mais um homem. Já 7 morreram depois de ter relação comigo. E ela disse assim: meu pai não merece essa vergonha. Meu pai não merece essa vergonha. Então ela poupou a sua própria vida, não tirou a sua própria vida para não dar essa vergonha para o pai. Então esse detalhe também penso que merece ser recordado. E aí nós voltamos então para Tobit. Ele falou para o filho: vai lá, procura o parente do seu pai e apresenta a situação e cobra o que ele me deve. E aí nós vamos conseguir, você procura, tente conseguir alguém que seja um companheiro, alguém que te acompanhe, que conheça o caminho e a redondeza por onde você deve ir. E aí ele conseguiu alguém, depois ele falou que tinha conseguido, o Tobias falou: pai, eu consegui alguém. Ele falou: não, eu quero conhecer, quem que vai te acompanhar? Tenho que saber quem é. E aí veio, era o anjo, era Rafael, se apresentou como de uma tribo, de um familiar mais distante, mas contou quem eram os seus pais. E aí Tobit falou: eu conheço os seus pais, os seus antepassados, são pessoas extremamente honestas, você pode acompanhar o meu filho. Então essas 2 cenas, elas vão acabar se tornando uma só. E antes de
de Tobias, ele chegar na casa de Sara, o anjo disse assim, que aconteceria a cura através de um peixe. Qual que seria o grande sinal da cura? E aqui os biblistas, aqueles que são que aprofundam mais a Bíblia, podem até dar uma explicação teológica. O padre vai dizer aquilo que está literalmente na Sagrada Escritura. O anjo Rafael, ele diz assim, você vai pegar um peixe, fala para Tobias, joga fora o intestino, você guarda o fel, você vai guardar também o coração e vai guardar o fígado, porque são remédio. E aí foi aquilo que ele fez. E aí, de repente, eles continuaram e eles chegaram na casa de Sara. E aí encontraram com Sara, conversaram com os pais. O pai de Sara, Raguel, ficou muito feliz de ter visto Tobias, ficou muito feliz também de ter ouvido notícias de Tobit, que é um parente, um conhecido seu, conversaram e se alegraram, e de repente, ali no diálogo, perceberam que o Tobias ele podia casar, ele tinha um direito ali, direito cultural, de se casar com Sara. Mas aí o pai, o Raguel, ele foi muito honesto, ele falou assim, rapaz, você pode casar com a minha filha, isso daqui é um direito seu, mas tem um problema, e eu preciso ser muito sincero com você. Ele falou, já aconteceu com 7. 7 que se casaram com ela, na lua de mel eles morreram. E aí o anjo disse, você tenha fé e você pode se casar com ela. E aí, acontece, a história continua, aqueles que estão lendo, eu imagino que tem muita dificuldade de parar. Nossa vontade é ler cada vez mais. E aí nós chegamos no capítulo 7, aquilo que nós lemos praticamente no dia de ontem, e aqui está no final daquela história que nós lemos ontem. O padre fazendo um resumo com um pouco mais de detalhes. E aí, eles tiveram a lua de mel, ele aceitou casar com ela, e naquela noite ele colocou ali no quarto o fel, colocou também o fígado e o coração do peixe. E aí o perfume daquele peixe ali, milagres de Deus, deve ter uma explicação teológica, além de ao pé da letra, ali o perfume daquele peixe realizou um milagre que aquele demônio que Sara tinha saiu do corpo dela, eles deitaram, e aí de repente ficaram no quarto, estavam dormindo, e aí aqueles que estavam fora disseram assim, não, temos que entrar no quarto, vamos ver o que aconteceu. Talvez mais um que morreu. E já abriram a porta tendo certeza que Tobias tinha morrido, que seria o 8º que morreu. E aí quando abriu a porta viram que ele estava dormindo, que estava tudo bem. Depois eles saíram, festejaram, se alegraram e fizeram ali uma grande festa. E aí começa o capítulo hoje, o capítulo que nós começamos a meditar hoje. Chega no capítulo 8, começa onde nós meditamos hoje. E aí tem a oração de Tobias, uma oração de agradecimento a Deus. Agradecimento pela sua esposa, agradecimento pelo milagre que Deus realizou na vida dela. O capítulo 8, que mostra essa oração de Tobias. Vamos ver se o padre consegue mostrar aqui na Bíblia. Olha aqui, eu não escrevi, eu não estou escrevendo agora, não, já estava. Olha, oração, bela oração. Então aqui tem alguns dados aqui que eu escrevi. A minha vontade era de grifar tudo. Até aqui no capítulo anterior, quando eu quero grifar muito, aqui ó, aí eu coloco aqui oração de Tobias, coloco isso para quê? Tem gente que tem medo de riscar a Bíblia, tem gente que tem medo de grifar. Cada um é muito livre para fazer o que quiser, mas eu grifo a minha. E aí tem essa oração que eu gostaria até de ler a oração toda, nós não vamos ler por questão de tempo. Então uma oração muito linda mesmo, feita primeiro por Tobias, depois também, na sequência, essa oração é feita por Raguel, que é o pai de Sara. E aí nós vamos no capítulo 9, capítulo 9 é muito pequeno, algumas linhas. No capítulo 9 tem um dado que aparece também anteriormente, eu vou citar aparece pelo menos 2 vezes Raguel dizendo que Tobias ele tem um pai honrado. Veja ali no capítulo 7, versículo 5, diz assim, bendito sejas, filho, tens um pai honrado e bom. Aí ele vai dizer, que infelicidade ter ficado cego, um homem tão justo e tão bondoso. Aí diz isso, no capítulo 7, versículo 5. Aí no versículo 9, capítulo 9, no versículo 6, capítulo 9, versículo 6, capítulo 9 é um capítulo muito curto, ali no capítulo 9, versículo 6, ali pela metade do versículo diz assim,
Gabriel começou a chorar e abençoou. Gabael começou a chorar e abençoou, dizendo: homem bondoso e honrado, filho de um pai excelente, ilustre, justo e caridoso. Que coisa linda, falando para Tobias sobre o pai dele. Homem bondoso, honrado, filho de um pai excelente, ilustre, justo e caridoso. E aqui o padre dá uma parada. Eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos dias. O maior elogio, a maior vitória, a gente fala muito no mundo de hoje de metas, de excelência, de realização pessoal. A maior realização que um pai, uma mãe pode ter nesse mundo é ser admirado pelos seus filhos. Gostar. Não, tem filho que é distância dos pais, não conversa muito com os pais, mas aqui está a maior vitória de um pai. Dar bons estudos, tá bom, mas isso é muito relativo. Ter muito dinheiro é muito relativo. Ter boa profissão também é muito relativo. Querido pai, querida mãe, a maior vitória que você pode ter na vida, a maior conquista, uma das maiores glórias, um dos maiores critérios para saber que a sua vida verdadeiramente valeu a pena é você ser admirado pelos seus filhos. E aqui, olhando pelos filhos, uma das maiores alegrias que um filho pode ter, uma das maiores vitórias, um dos maiores troféus, um dos maiores méritos que um filho pode conseguir, pode adquirir, uma das maiores vitórias é fazer o seu pai e a sua mãe feliz. Se um dia seu pai ou a sua mãe forem felizes por aquilo que você é ou aquilo que você fez, se você puder fazer o seu pai e a sua mãe feliz, olha, valeu a sua vida. Meta da vida de um pai, ser admirado pelos filhos. Meta da vida de um filho, fazer os pais felizes. Faleceu uma senhora muito antiga aqui em Macau, mais de 90 anos, numa cadeira de roda, vinha sempre abençoar o padre, eu conversava com ela e ela dizia assim para mim, eu perguntava para ela, o que a senhora gosta de fazer? Ela falou, padre, eu gosto de acompanhar as novenas, gosto de ir na missa e de manhã eu gosto de ouvir música do Roberto Carlos. Então, contou assim com a maior simplicidade. Aqui nós não vamos entrar no mérito se o cantor é bom, é ruim, se é católico, não é isso. E ela falou, e aí um dia a filha dela veio conversar comigo, perguntar como agradar a mãe, e falou, compra o máximo que você conseguir de disco do Roberto Carlos, de pendrive, de HD, o que você achar e põe lá para sua mãe ouvir. Ela gosta de fazer isso, faz isso. E aí ela colocava a música do Roberto Carlos para a mãe ouvir de manhã. O que isso significa? Fazer a mãe feliz. Então, você que é filho, uma das maiores vitórias, porque a gente coloca metas profissionais, acadêmicas, de carreira, e a gente atinge e vem um vazio, por quê? Porque aquilo é muito pouco. Então, metas da nossa vida, para quem é filho, para aqueles que têm o pai vivo, fazer o seu pai e a sua mãe feliz. Para aqueles que são pais, meta da sua vida, ser admirado pelos seus filhos. Então, aqui nós temos isto que pode ser encontrado no texto de hoje. E aí, o capítulo vai seguindo, o padre vai ser muito breve daqui adiante, e aí chega um momento que, depois de muita insistência, Tobias fala, eu preciso voltar. O meu pai está esperando. E aí é interessante que a esposa de Tobit, os dois, Tobit e a esposa, sempre meio brigando, o meu filho morreu, não devia ter ido. Ele falou, calma mulher, calma, ele está atrasando, mas ele vai voltar, ele vai chegar. O meu filho morreu, eu sabia que não devia ter ido. Você vê a ganância por dinheiro, por causa de dinheiro ele foi, agora eu perdi meu filho único. E aí de repente um dia ela procurando e vendo o filho todo dia, um dia o filho realmente aparece e vê que é o filho. E aí acontece, a segunda parte da história, acontece também a cura de Tobit, com aquele resto do peixe, o fígado, o fel e também o coração. Capítulo 11 mostra a cura de Tobit, como o anjo tinha anunciado com antecedência. Esse é um pouco da história, muito interessante. Ontem foi muito breve, hoje o padre falou um pouquinho mais. Então nós temos aqui o livro de Tobit, o livro de Tobias, que é filho de Tobit. E amanhã nós vamos avançar mais um pouco no livro. Nós começamos ali no capítulo 12, e aí depois nós vamos adiante do capítulo 12 para o capítulo 14, como se fosse a conclusão do livro. Então, fique firme, reze, aprofunde e aproveite que agora é uma parte muito gostosa, muito saborosa da leitura da Bíblia. Não se esqueça, a meta para esse ano, ler
e meditar a Bíblia toda. Quem está mais devagar, vai mais devagar. Pode ser que você faça em 1 ano e meio, 2 anos, mas todo católico precisa ler a Bíblia toda. Esses dias eu fiquei muito feliz, uma pessoa mandou um vídeo e dizia assim, padre, e ela deve estar acompanhando, ela falou, padre, eu tinha que fazer uma viagem muito longa, eu ia atrasar na leitura. E a gente no carro com meu marido, o que a gente fez? Ele ia conduzindo, eu ia lendo. Ia lendo. Então peguei e li no carro, a gente até adiantou. Então seja criativo, só não pare e não desista. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.